Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan e nesse vídeo a gente vai comentar sobre 3 indicadores que são cruciais, principalmente na renda fixa. Vocês veem muito o nome deles aí na mídia, mas eu tenho certeza que alguns de vocês ainda devem ter alguma dúvida sobre ele. Mas então, sem delongas, vamos falar hoje sobre a taxa Selic, a taxa CDI e a taxa do IPCA. E a gente vai fazer aqui um comparativo rápido para saber o que rende mais, né? Porque eu ouço falar que a gente pode investir nesses caras, mas assim, primeiro eu nem sei o que é e já ouço falar que a gente pode investir neles. Qual que é o melhor? Bom, nesse vídeo a gente vai desmistificar aqui um pouco essas 3 taxas e comparar qual que é a melhor, botando algumas aspas nisso, beleza? Então vamos lá. Bom, e antes de mais nada, antes de entrar nas miudezas do assunto, eu quero trazer aqui uma analogia para vocês. No Brasil, a gente conhece o famoso agiota. Você muito provavelmente já ouviu falar de alguém que pegou dinheiro emprestado com agiota e cobra juros sobre isso. Os juros é nada mais, nada menos do que o custo do dinheiro. O custo por você ter emprestado o dinheiro. Então, a gente, fazendo essa analogia, a gente consegue entender como é que funciona o Selic, o CDI e o IPCA, beleza? Então, sabendo que existe essa possibilidade de você emprestar dinheiro e receber algo em troca disso, além do dinheiro que você emprestou, a gente começa a entender o conceito de juros, que é o conceito que vai abarcar aqui todo o conceito de Selic, CDI e IPCA. Bom, e vindo aqui diretamente para falar sobre a taxa Selic, essa taxa é uma taxa que, se a gente lembrar um pouco agora sobre o agiota ele fazia o quê? Ele te emprestava dinheiro e cobrava uma taxa de juros. Aqui no caso, você vai emprestar dinheiro para o governo, falando de investidor, tá? Então, se eu quiser lá investir no Tesouro Selic, por exemplo, eu vou investir. Só que a diferença é que não vai ser eu que vou escolher qual é a taxa de juros que eu vou emprestar para o governo. É ele mesmo. Então aqui já começa uma premissa importante sobre a taxa de juros. E entrando um pouco mais nos detalhes da Selic, ele funciona como um sistema de freios e contrapesos para a economia. Mas a gente vai falar um pouco melhor dele logo quando a gente fizer umas analogias aqui. Ele basicamente é calculado quando você tem ali uma representação das transações interbancárias que acontecem no curto prazo entre as instituições financeiras. Então ali você o Banco Central, né, pelo Copom, ele analisa essas transações e verifica o quanto está sendo emprestado o dinheiro pelas pessoas na economia. Então a gente começa a ver que há um princípio, que o princípio é o quanto que está sendo caro ou barato emprestar dinheiro entre os bancos, para as pessoas, para gerar ali a economia. Então a Selic, ela começa a olhar para esse contexto, beleza? Então você tem ali o Copom, ele analisa as transações interbancárias na economia. Então ele começa a ver ali o peso para você emprestar dinheiro, beleza? E vindo aqui para o CDI, ele é uma taxa que é praticamente uma irmã da Selic, porque se a gente botar eles dois num quadro, o CDI rende basicamente 0,10% a menos do que o Selic. Mas beleza, Guilherme, o que é CDI? O CDI é como se fosse o dinheiro que os bancos aceitam te pagar pelaquilo que você empresta para ele. Então lembra que na Selic o governo precisava de dinheiro. Agora a gente está falando dos bancos aqui. E uma característica do CDI é que eles remuneram títulos que têm vencimento praticamente D+0. O que significa isso? Que você pode investir e sacar a qualquer momento. Então, com o CDI, você consegue fazer alguns instrumentos financeiros que você não consegue lá na Selic. Se você investir num título Selic, por exemplo, você não vai conseguir sacar no final de semana. Então aqui já é um ponto crucial na sua estratégia, porque se você investir no Tesouro Selic de uma forma que você coloque ele como uma renda de emergência, caso você precise,
você vai ter um problema aí caso a sua emergência ocorra num sábado ou num domingo, você não vai conseguir sacar. E a CDI você acaba ganhando um pouco menos, irrisório, 0,10, tá? Enquanto que na Selic você ganha um pouco mais, mas fica um pouco preso quando você fala sobre liquidez. Liquidez, no caso, sacar o dinheiro ali no momento que você quiser, beleza? Então, o CDI é basicamente isso. Os bancos fazem transações entre si e os cálculos ponderados dessa transação gera a taxa CDI, que dá base para muito dos investimentos. Então, esses indicadores, CDI, Selic, eles são um marco para a economia, para a gente entender se a economia está indo bem, se a economia está indo mal. Então, a gente começa a entender de uma forma mais geral sobre esses dois índices. E fazendo uma analogia aí sobre Selic e sobre CDI, a gente tem uma boa comparação. A Selic representa basicamente o aluguel do shopping. Vamos comparar ali a Selic num estabelecimento. Representa o custo básico para que os lojistas operem. Então, ou seja, a gente já tem um custo ali para a gente operar, que é a gente pagar o nosso aluguel. Beleza? Então, a gente calcula quantas vendas a gente tem que fazer para pagar o aluguel. Se o aluguel sobe, os custos das lojas aumentam e os preços dos produtos tendem a subir. Então, aqui a gente começa a entender como a Selic é uma taxa básica da economia, ela dá viés para tudo que está sendo emprestado na economia. Porque pensa, o banco ele pode te emprestar dinheiro e te cobrar um juro sobre isso, só que ele também pode emprestar dinheiro para o governo e receber uma taxa Selic. Mas Guilherme, mas o banco cobra taxas altíssimas. Agora você começa a entender. Por quê? Se ele pode emprestar para a taxa Selic para o governo e receber a taxa Selic, quanto que ele tem que te cobrar por juros para poder te emprestar? Muito, concorda? Então a gente começa a entender aí a Selic. Porque pensa só, se 15% é a taxa Selic, o banco vai no mínimo te emprestar 20%. Se a taxa Selic cai para 10%, o banco já te empresta a 15%. E aí quando a gente olha isso no aluguel do shopping, pensa comigo, se você tem que pagar um empréstimo que está mais caro, você vai aumentar os seus preços. Então aqui a gente começa a entender por que a taxa Selic é a taxa básica da economia. Porque ela rege os empréstimos que os bancos fazem para os empresários, que são os donos dos preços, vamos dizer assim. São eles que determinam os preços das coisas. Então, quanto maior a Selic, maior o custo de capital, maior a taxa que o empresário vai pagar ali de juros. Então, pensa comigo, para o empresário, faz sentido ele expandir essa operação? Faz sentido ele crescer, contratar mais gente? Não, nesse momento ele reduz, porque ele pode investir também emprestando para o governo. E aí a taxa Selic, ela vai suprir a demanda que ele está tendo ali de capital, porque a empresa dele, no momento, precisando de crédito, não está sendo estruturalmente favorável. Pensa, ele tem a taxa Selic ali para poder investir e ter um rendimento sobre. Então é muito mais fácil ele tirar um pouco o pé do acelerador da empresa e destinar o capital dele para uma taxa que praticamente paga o estilo de vida dele, de tão alta que está. Então a gente começa a entender isso. Então a gente começou a entender aqui sobre a Selic e o CDI. Agora vamos falar sobre um tema muito importante, que é o IPCA. Lembra que eu falei que a Selic é a taxa básica de juros? O IPCA, ele é um termômetro de inflação. Como assim, Guilherme? Um termômetro de inflação? Ele mede, basicamente, o orçamento das famílias brasileiras em diversos setores essenciais. Então, ele vai lá e compara para saber se os custos dos produtos estão aumentando ou subindo. Então, ele serve como um indicador. A gente tem alguns ativos, escolhem quais são os indicadores que vão basear a sua rentabilidade. Lembra que a gente está falando aqui de renda fixa. Você sabe quanto vai ganhar no final do período que você investiu. Então, aqui a gente está falando do IPCA, que também serve como índice para você que quer investir. Beleza? Então, aqui a gente começa a entender melhor sobre CDI, Selic e
IPCA. Então a gente vê que o IPCA é um termômetro de tudo aquilo que eu falei sobre a Selic, de tudo aquilo que aconteceu com a Selic, de tudo a movimentação que aconteceu no mercado. A Selic variou, então aí a gente sente essa variação pelo IPCA, beleza? Bom, agora que você já entendeu o conceito da taxa Selic, CDI e IPCA, vou fazer uma comparação aqui rápida, tá? Sem muito frufru sobre os 3 investimentos, que é o que vocês gostam de ver. Então, se eu tivesse investido ali na coluna B, né, R$1.000 em cada um desses ativos, né? Tesouro Selic, CDI e Tesouro IPCA. Eu comparei aqui de 2025 para 2026, mais ou menos a média, uma taxa anual que eu busquei na internet de 14,77 e um Tesouro IPCA ali que variou 12,46. Então aqui a gente já começa a falar que são valores na prática variáveis, né? A gente não tem muita certeza se o Tesouro IPCA vai variar mais ou menos, mas assim, o certo é que o Tesouro Selic está historicamente no Brasil como um dos líderes de rentabilidade, beleza? Então isso aqui já é um principal indicador para quando a gente for montar nossa própria carteira. A rentabilidade em 12 meses, se a gente vê, né, cada um deles, a gente percebe que o Tesouro Selic ganhou em disparada. E aqui é muito engraçado que a gente vê essa diferença ali do Tesouro Selic para o CDI, que ficou bem próximo um do outro, só que o CDI ficou um pouco mais abaixo no período. Então a gente já começa a ver ali que o CDI é uma cadelinha do Selic. Então a gente já começa a ter essa noção, beleza? E aí, trazendo um pouco mais para o lado, a gente compara aqui, né, o ganho real em 24 meses e em 12 meses, tá? E a gente percebe que segue na mesma proporção, né? O CDI, ele acaba ficando menor do que o Tesouro Selic, beleza? Então aqui a gente tem essas duas comparações. Então no final de 24 meses, a gente teria 1.317 no Selic, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido que esses indicadores funcionam como um norte, né? Se a gente lembra do agiota que eu comentei no início do vídeo, ela serve para nortear qual vai ser o custo de capital que o agiota vai cobrar para a gente. No caso aqui, a gente está falando no Tesouro Selic, renda fixa, CDI, bancos, e no Tesouro IPCA ali a gente está falando sobre a inflação, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Vamos cada vez mais aumentar esse assunto para que fique mais claro para todo mundo, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.